Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa da Transfiguração do Senhor, meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Ele se transfigurou diante deles. Jesus subiu numa alta montanha. Os montes são um lugar privilegiado de encontro com Deus. Lembramos o Sinai, o Horebe, o Moriá, o Monte da Tentação, o Monte das Oliveiras, o Monte das Bem-aventuranças, o Monte da Crucificação. Subiu para rezar. A transfiguração é um acontecimento de oração que revela a profunda intimidade de Jesus com o Pai, que se torna pura luz. Jesus é luz da luz. As vestes brancas são a expressão do paraíso do mundo futuro. De repente apareceu Moisés e Elias, a lei e os profetas que dialogam com Jesus sobre o seu êxodo, que é a cruz, ou seja, a passagem desse mundo para a glória, através do Mar Vermelho da crucificação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia nos apresenta o acontecimento da transfiguração de Jesus, cuja meditação ontem começamos. Trata-se de um dos trechos fundamentais que meditamos normalmente no segundo domingo da Quaresma e que revelam claramente quem é Jesus, sua divindade inequivocável e indubitável, seu amor salvador para cada um de nós, que chega até dar a vida, morrer na cruz por nós. Vamos, portanto, hoje olhar mais de perto para este acontecimento que inicia com estas palavras. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Jesus escolhe Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo, como fez no Monte das Oliveiras, a noite de sua paixão. Já isso deve nos alertar bastante e nos iluminar sobre esta estreita ligação que existe entre a montanha da Transfiguração e o Monte da Agonia. Quem muito nos ilumina neste sentido é nosso Papa Bento XVI. Na verdade, os montes na Bíblia são lugares especiais de contato com Deus, como que igrejas feitas pela própria natureza.
O Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças e a Nova Lei foram pronunciados no monte, perto do mar de Tiberíades. Durante os 3 anos de vida pública, com frequência Jesus subia ao monte para rezar, relatam os evangelhos. Existe o Monte da Tentação, para onde o diabo leva Jesus. Existe esse monte que é o Monte da Transfiguração, assim como existe o Monte das Oliveiras, que é o Monte da Agonia, e o Monte da Crucificação, que é o Gólgota. E enfim, o Monte da Ascensão, na Galileia. A vida de Jesus é marcada por vários montes sagrados. É evidente que por trás desses montes aparecem o Sinai, o Horebe, o Moriá, famosos montes bíblicos da revelação do Senhor. A característica dessas montanhas é que são lugares de paixão e revelação gloriosa. O monte é um lugar de subida, não apenas exterior, mas também interior. O monte te dá a elevação interior e te permite sentir o Criador de tudo. Não é difícil, pensando no que aconteceu nestas montanhas sagradas, entender que a elevação, a subida e a glória coincidem com o supremo sacrifício. Basta pensar no monte da terra de Moriá, onde acontece o sacrifício de Isaac. Bem sabemos que uma antiga tradição diz que na mesma montanha em que aconteceu este misterioso sacrifício de Abraão, 1000 anos depois foi construída uma cidade, chamada Jerusalém. E na mesma montanha, 2000 anos depois do sacrifício de Abraão, Deus estava providenciando um outro cordeiro, Jesus, que desta vez não foi poupado, mas foi sacrificado na cruz em Jerusalém. Segundo a tradição, é a mesma montanha. Pouca gente sabe disso, mas a tradição, repetimos, identifica a montanha onde Abraão ia sacrificar o seu filho com o mesmo monte onde 2000 anos depois Deus sacrifica o seu filho amado, mostrando o seu grande amor por nós. Abraão mostrou o seu grande amor por Deus naquela montanha, e na mesma montanha Deus mostrou o seu grande amor por nós. Vamos agora entender melhor o que é essa transfiguração. São Marcos diz: "E suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas que nenhuma lavadeira dessa terra poderia branquear assim." São Mateus explica melhor: "Seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz." São Lucas coloca bem em destaque a oração. Diz que Jesus subiu para rezar, e enquanto rezava, o aspecto do seu rosto alterou-se, e seus vestidos se tornaram de uma brancura fulgurante. Lucas expressa claramente que a transfiguração é um acontecimento de oração, e nesse diálogo de Jesus com o Pai se manifesta a mais íntima penetração entre o Filho e o Pai, e essa experiência se torna a pura luz. Jesus brilha a partir de dentro, brilha de luz própria. Todos os seres humanos recebem luz de Deus, mas Jesus é Deus, é o astro nascente que brilha de luz própria. De repente aparecem Moisés e Elias, que falam com Jesus. Para quem quer entender, a mensagem é clara. A lei e os profetas dialogam com Jesus, falam com Jesus, apontam para Jesus, revelam Jesus. Lucas esclarece um detalhe importante sobre este diálogo. Eles aparecem na glória e falavam sobre o seu êxodo, a sua saída, que devia realizar-se em Jerusalém. O tema do diálogo é a cruz, entendida como êxodo de Jesus, sua morte e ressurreição.
O êxodo de Jesus é a partida desta vida, a passagem do mar vermelho da paixão e a ida para a glória, na qual permanecem os sinais das chagas. Esta ligação permite entender que a paixão será mudada em luz, liberdade e glória. Enfim vem o aspecto das tendas. No meio da confusão, do susto e da alegria por se sentirem diante de Deus, Pedro sai com uma expressão aparentemente estranha. É bom para nós estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Mas devemos entender que essa frase não é tão estranha. O pano de fundo desse acontecimento da transfiguração é a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, festa das cabanas, que durava uma semana. Durante essa festa, os judeus construíam cabanas e viviam nelas para lembrar o tempo que passaram no êxodo do deserto, caminhando rumo à terra prometida. Toda transfiguração é vista em transparência dessa festa das cabanas. Por isso que Pedro diz: vamos fazer 3 tendas. Aparece claro, para quem se acostuma à linguagem bíblica, que Jesus é a definitiva presença de Deus no nosso meio. A humanidade de Jesus é esta tenda que acolhe Deus. Vamos lembrar que o evangelista São João, no seu prólogo, diz: o Verbo se fez carne e armou sua tenda no nosso meio. A tenda da humanidade de Jesus, o corpo físico de Jesus. O Verbo se fez carne e armou sua tenda no nosso meio. Esta é a tradução exata deste versículo do prólogo. A tenda, durante o Êxodo, era o lugar da Arca da Aliança, o lugar da presença de Deus, que morava como todos os israelitas moravam, debaixo de tendas. Essa experiência da presença viva de Deus no nosso meio se fortalece com o acontecimento da nuvem. Veio então uma nuvem que os envolveu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz. A nuvem sagrada, a Shekinah, era sinal da presença de Deus no meio do seu povo. A nuvem sobre a tenda da revelação, no deserto, mostrava a presença de Deus. Agora é claro, Jesus é a tenda sagrada, sobre a qual está a nuvem da presença de Deus. A voz que sai da nuvem é do próprio Pai, de Deus Pai, e repete a experiência do batismo, quando a mesma voz vem do céu e diz: este é o meu Filho, o amado, no qual coloquei o meu agrado. E acrescenta uma palavra muito importante: escutai-o. A ele deveis escutar. Para um israelita isso era muito claro. Moisés tinha recebido a Torá no Monte Sinai e era esta lei que o povo devia escutar. Shema Israel, ouve Israel, se cantava continuamente em Israel. Shema Israel, escuta Israel, ouve Israel. Mas agora, quem deve ser escutado é o próprio Jesus. Jesus é a nova definitiva Torá, a nova e definitiva lei que precisa ouvir, interiorizar e obedecer. A Torá é sintetizada e reexpressa em Jesus. Não é mais necessário se concentrar na Torá, na lei. Agora é em Jesus que precisa colocar os olhos e o coração. Jesus se tornou a divina palavra da revelação definitiva e completa de Deus. Vamos, portanto, agora ouvir de novo esse trecho extraordinário. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus.
Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a dar a Jesus o justo lugar que Ele merece na nossa vida. Ouvi-lo, obedecer a Ele com todo o nosso coração. Esse é o meu Filho amado. Paz e alegria a todos. Escutai-o.
Paz e alegria a todos. Quem é esse que não se cansa de chamar, que nos espera e nos estende a mão? Quem é esse que por amor se deu numa cruz e os pecados tirou dos nossos corações? Quem é esse que não se cansa de chamar, que nos espera e nos estende a mão? Quem é esse que por amor se deu numa cruz e os pecados tirou dos nossos corações? Ele é Jesus, de chamar, que nos espera e nos estende a mão. Quem é esse que por amor se deu numa cruz e os pecados tirou dos nossos corações? Ele é Jesus, não se cansa de chamar,